A pergunta que não quer calar: por que o desgoverno do ex-presidiário Lula não taxará o Pix, sendo que já tinha o projeto da taxação do Pix? E eu tenho a verdade aqui, e são dois motivos, e vou destrinchar todos agora. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Mendes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quem gosta de um conteúdo conservador, de direita e, principalmente, que fale a verdade sem ter medo, inscreva-se no meu canal, curta o vídeo, compartilhe com todos, comente à vontade, porque aqui você tem voz, tanto sendo de direita quanto de esquerda, e ative o sininho para novas notificações de vídeos. E sejam bem-vindos novos inscritos no meu canal, porque aqui eu vou falar a verdade, doa a quem doer. Então eu vou falar para vocês os dois motivos. Antes de mais nada, deixa eu explicar sobre o Pix, que foi a transação bancária sem taxas adicionais em cima dos valores transferidos. Isso facilitou muito a vida dos brasileiros, principalmente dos comerciantes. E o mais legal, ano passado, a transação via Pix, segundo dados do Banco Central, movimentaram mais de R$ 1 trilhão. Não é exagero não, pode buscar aí no Google. R$ 1 trilhão só de transações via Pix. Mas por outro lado, veio a violência, porque aumentou drasticamente o número de sequestros e principalmente a insegurança bancária, porque você tem dinheiro em casa, mas não é seguro guardar dinheiro em casa, você guardava no banco, agora você não pode nem guardar no banco, você vai ter que, no mínimo, ter que abrir outras contas, dividir esse dinheiro e sair na rua só com uma conta bancária com o mínimo possível, para evitar prejuízos astronômicos na sua vida. Mas é sobre isso que eu quero falar. O ex-presidiário Lula tinha dito que iria taxar o Pix a partir do ano passado. Inclusive, muitos bancos apoiaram o ex-presidiário para ser presidente. Porém, esqueceu desse assunto e mudou-se de ideia da água para o vinho. Então o Pix não vai ser mais taxado. Aí você deve estar se perguntando: Marcelo, o ex-presidiário Lula não vai prejudicar o povo, porque não vai taxar o Pix e o Pix vai continuar rodando sem taxa. Mas o que há por trás é assustador. No encontro que o Flávio Dino, que hoje está no ministro da STF, com os bandidos do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ficou acordado que não era para taxar o Pix. Segundo fontes de pessoas que são do Rio de Janeiro, que conversaram comigo, entendeu? Porque não sei se vocês sabem, eu trabalho com motores de aplicativo. E um carioca fez viagem comigo e garantiu isso daí. Ele é do Complexo do Alemão e falou para mim. Falou: Marcelo, tem algo por trás disso. Quando o Flávio Dino foi lá falar com os bandidos, o que acontece? O bandido chegou para o Flávio Dino e disse para o ex-presidiário Lula não taxar o Pix. Primeiro motivo para não taxação do Pix. Se o Pix for taxado, você concorda comigo que nós, brasileiros, o povo em geral, a sociedade em geral, vai deixar de usar o Pix? Deixando de usar o Pix, vai tirar a chave Pix da conta bancária e vai voltar como era antes, o uso do cartão de débito, do cartão de crédito, do TOC, do TED. Com isso, os bandidos não vão mais sequestrar as vítimas para fazer limpeza de contas. Então, esse é o primeiro motivo. Os bandidos pediu para não taxar o Pix, porque taxando o Pix não vai ter motivo para sequestrar as vítimas para fazer a limpeza de suas contas. Porque o narcotráfico movimenta muito dinheiro. E com isso, não vai ter mais uma
entrada de dinheiro fácil para os bandidos. Porque a lei não vai mudar, não vai endurecer as leis. Porque quem está lá no poder no executivo é um ex-presidiário. Então ele não vai prejudicar os bandidos. Então, taxando o Pix, o bandido não vai conseguir mais sequestrar as pessoas. Porque as pessoas não vão estar mais usando o Pix. Então, com isso, o Pix não foi taxado. Aí você está se perguntando, Marcelo, esse foi um motivo, mas qual é o outro motivo? O outro motivo é também o pedido dos bandidos ao Flávio Dino, que teve que falar com o Fernando Haddad, com o ex-presidiário Lula. É que, com o Pix, os bandidos fazem movimentações financeiras sem pagamento de taxa. É um dinheiro inteiro indo dinheiro inteiro para outro. Um bandido passa o dinheiro inteiro para as mãos de outro bandido sem pagar taxa. Se acabar o Pix, porque no caso taxando o Pix, acaba o Pix. Volta a ser como era antes, como eu disse. Cartão de débito, cartão de crédito, o DOC, o TED, e aí vai ter taxas. E o bandido com isso vai perder. Cada transação financeira vai perder. Você não acha que um bandido da alta cúpula vai andar com 1 milhão no bolso? É só você pensar nisso. Com isso, o Pix facilitou a vida dos bandidos. E o que facilitou a vida dos bandidos, o ex-presidiário Lula não pode mexer, né? Então esse foi o pedido dos bandidos ao Flávio Dino. Por isso que eu falo para vocês que votaram no ex-presidiário Lula, vocês têm que entender como funciona por trás das decisões tomadas pelo ex-presidiário Lula e de sua corja esquerdista que está no Legislativo. Porque é isso que eu estou falando para vocês, a mídia não vai falar e eles mesmo não vão falar. Porque eles devem aos bandidos a eleição. É verdade. Teve casos no Rio de Janeiro e que tinha gente armada dentro da sessão, ameaçando os eleitores. Isso aí teve pessoas do Rio de Janeiro falando para mim em off. Eles falaram para não citar nomes, tudo por quê? Porque se citar nomes, eles podem ser mortos. Mas aconteceu isso. Mas voltando ao Pix, o real motivo de não ter taxado o Pix não é que o ex-presidiário Lula está pensando em mim, pensando nos pobres. Uma coisa que ele nunca fez foi pensar nos pobres. Ele utiliza os pobres como massa de manobra, assim como o Boulos vai fazer aqui na Prefeitura de São Paulo, que proíbe, através de uma lei, que não tira as barracas da Cracolândia para utilizar das próprias barracas no horário político para dizer que o prefeito de Nunes não está fazendo nada. É assim que a esquerda vive fazendo isso, e é isso que eles vão continuar fazendo. Então, recapitulando, os dois principais motivos no qual o ex-presidiário Lula não vai taxar o Pix primeiro, taxando o Pix, o povo não vai usar mais o Pix, então vai perder o sentido sequestrar as pessoas para fazer a limpeza das contas via Pix. Ou seja, é prejuízo para o crime, entendeu? E a esquerda, devendo favor ao crime, não pode prejudicar o próprio, ok? Esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo, os bandidos fazem transações bancárias entre eles sem pagamento de taxa. Acabando o Pix, que é taxando o Pix, acaba o Pix, eles vão passar a pagar taxa. Como eles fazem movimentações financeiras altíssimas, então a taxa vai ser altíssima. Ou seja, prejuízo para o crime. Entendeu agora? O ex-presidiário Lula não pensa e nunca pensou no pobre, no cidadão, na sociedade brasileira, mas sim na corja que o ajuda a se manter na cena do crime, ou seja, o crime organizado. Ok? Então, na próxima eleição, pense, ou vote em alguém de direita, ou então mantenha no poder aquele que pensa mais no crime organizado do que no povo brasileiro. É isso que vocês querem? Tenho certeza que não, ok? Então, esse foi um vídeo explicativo dos dois motivos no quais o ex-presidiário Lula não vai taxar o Pix, ok?
Espero que vocês tenham compreendido. E se você não for inscrito, inscreva-se no meu canal. Comente à vontade sobre o que você acha de tudo isso, na não taxação do PIX, que o ex-presidiário viu o lado do crime organizado, em vez de ver o lado da população. Curta o vídeo, compartilhe com todos, porque todos devem saber o real motivo da não taxação do PIX, o que há por trás da não taxação do PIX pelo ex-presidiário Lula, e ative o sininho para novas notificações de vídeos, ok? Então, forte abraço a todos, fique com Deus e não vamos perder a esperança no nosso Brasil.